Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Literalíssimo e nós estamos no terceiro episódio da segunda temporada e hoje eu trago o Renato Rito como o nosso convidado. Ele é autor de Marketing do Amor, lançado pela Intrínseca, e a gente vai conversar com ele sobre esse livro e também sobre os contos que estão disponíveis na Amazon. Renato, seja muito bem-vindo ao Literalíssimo. Obrigado, tô muito feliz de estar aqui, Lúcio. Renato, então eu queria primeiro falar uma coisa. Eu quero agradecer porque foi uma das leituras mais divertidas no início desse ano. Marketing do Amor era um livro que já estava na minha estante já fazia um tempo e eu ficava, de certa forma, enrolando. Mas eu peguei para ler, assim, foi tão fluido, foi tão gostoso de ler. Obrigado. Assim, eu até comentava aqui em casa que, tipo, como assim eu li 120 páginas em um dia? As pessoas falam isso. Ele é rapidinho, né? Quando você começa, você acaba envolvendo ali. Mas eu fico muito feliz que você gostou, né? Eu acho que vai muito pela questão do fluxo da fofoca, né? Da gente olhar os e-mails. Ou talvez porque eu esteja de férias, aí eu fico lendo os e-mails e pensando assim... se eu estivesse trabalhando, talvez eu estivesse lendo e-mails agora. Sim, e o negócio do print, né? Faz você querer engajar na fofoca ali. Porque sempre que tem print na fofoca, a gente lê mais, né? Lê melhor ali. Bem, vamos começar pela ordem, eu acho que mais cronológica, né? Que é começando pelos contos do Multiverso Brilhante. Eu chamei desse jeito, não sei se tu chama dessa forma. Tá tudo bem, pode. Mas eu tô chamando de Multiverso Brilhante. Como é que... Deixa eu primeiro perguntar, tu já passou por alguma agência Brilho na vida? Não por uma agência de publicidade, eu já trabalhei em alguns lugares que não... Acho que não tem muito da minha experiência ali, não. Eu ouvi muito coisas de colegas meus que já trabalharam em agência de publicidade e passam por aquilo, assim. Mas, no geral, assim, as minhas experiências de trabalho até foram bem diferentes daqui. Tive uma experiência de trabalho um pouco mais complicada, assim, mas todos os lugares que eu já passei, eu não tive experiências daquelas, assim. Foi mais inspirado em coisas que me contaram mesmo. Como é que foi imaginar esse universo? Porque começou com 2 contos, né? A gente tem o primeiro que é Brilhante, depois do Natal Brilhante com Alex e Frank, que tem o Alex e o Frank como protagonistas. Como é que foi imaginar esse início desse universo? Então, o Universo Brilhante ele nasceu de um jeito bem assim, inusitado. Foi durante a pandemia, foi logo no comecinho da pandemia, lá em 2020, sei lá, abril de 2020 talvez, eu tava parado em casa, tava como todo mundo relembrando coisas do passado, lendo coisas que a gente tinha ali na adolescência e tudo. E eu fui reler alguns livros de algumas autoras que eu tinha como, sei lá, coisas que eu lembrava que me deixavam nostálgico, assim. E aí eu comecei a ler Meg Cabot e voltei a ler Meg Cabot por causa disso. E aí, e Sophie Kinsella também. E aí eu, de repente, tava andando um dia pra passar aquele negócio da pandemia e tal. E me veio na cabeça essa ideia de escrever sobre um local de trabalho em que as coisas começavam a dar muito errado porque um menino se apaixonava pelo chefe dele. E isso veio na minha cabeça, assim, enquanto eu tava andando e eu comecei a trabalhar naquilo. E aí eu tinha muita vontade de fazer o processo editorial, na verdade, porque eu sou editor de formação. E aí a minha ideia era fazer o processo. Eu queria, sei lá, fazer o processo de um livro do começo ao fim, assim. E aí, por conta disso, eu lancei o e-book de Brilhante. Eu chamei alguns amigos que faziam edição de texto, que trabalhavam com... Eu chamei o Vitor que fazia a capa também, né? Porque eu já conhecia o Vitor de antes. E aí eu fiquei tipo, eu vou fazer aqui meu livro, vamos ver o que vai dar. E no fim acabou dando certo demais, assim, mais do que eu imaginava. Mas foi assim que nasceu a ideia do Brilhante. E eu acho que, de certa forma, eu li na sequência errada, digamos assim, né? Eu li primeiro o Marketing do Amor, depois o Brilhante. Mas eu acho que eles funcionam de uma forma complementar muito boa, né? Tu conseguiu pensar nessas estruturas para trazer esses complementos muito bem. Eles não têm bem uma ordem, assim. Eu não acho que tenha. Só cronológica. O que eu queria te dizer do Marketing do Amor é que eu lia e também ficava pensando assim, como é que ele planejou tudo isso daqui? Como é que ele fez essa estrutura? Como é que ele pensou que isso daqui vai ser um quadradinho de conversa do WhatsApp? Isso daqui vai ser uma conversa do chat da empresa? Como é que tu predefiniu essas histórias? Como é que tu fazia essa divisão dos capítulos? Foi pura loucura. Um passeio dentro da minha cabeça, 24 horas por dia, assim, daquele jeito. Eu fui, na verdade, pensando em muitas mídias diferentes. Eu primeiro tentei fazer um levantamento, eu e as pessoas que me ajudaram a fazer o livro, no caso, né? Eu primeiro fiz um rascunho dele, e depois eu tive que reescrever o livro, porque eu não estava feliz com o resultado. E aí, nessa reescrita, a minha editora e também o pessoal que trabalhou comigo, fez leitura crítica e tal,
as pessoas sugeriram coisas que estavam faltando, assim. Então, no começo eu não tinha muito. Acho que eu tinha mais Twitter do que qualquer outra coisa, assim, como rede social. E aí, no final, eu fui tentando intercalar um pouco melhor, assim, as coisas, depois que eu já tinha a ideia do que eu queria narrar inteira. E eu fui inserindo as outras redes sociais, eu ficava pensando qual é a melhor forma que alguém faria de contar isso para um amigo, assim. E aí eu sempre partia desse princípio e imaginava o que eu faria no lugar do protagonista, embora o protagonista não tenha muito a ver comigo, mas aí eu pensava nisso e eu ia atrás de criar a partir disso, assim. Então acho que as redes sociais, eu fui tentando intercalar elas para que não ficasse muito uma coisa só. E aí eu ia deixando avisos pra editora. Olha, aqui vocês vão ter que inserir uma caixinha de Instagram. E aí eles quiseram me matar no processo, porque deve ter dado um trabalho do cão. Mas no fim deu tudo certo. Porque, assim, a gente lendo, como eu te falei, que a leitura ela flui muito rápido, né? Ter essas possibilidades ali de ver o e-mail, o chat, às vezes a gente vai pegando o ritmo da leitura muito rápido, né? Porque tu fica na curiosidade. Acho que isso é um ponto muito interessante da tua escrita. Tu deixa a gente curioso para saber cada vez mais. É. A ideia é sempre ter um gancho ali, né? E aí eu me inspirava muito no que eu já tinha lido, que era sempre deixar a expectativa do leitor superar o que você tá tentando narrar, assim. Então, eu sempre tentava terminar os e-mails e tudo em momentos meio chave ali pra fazer, pra jogar com essa expectativa, né? Então, quando, por exemplo, eu não sei se eu posso dar spoiler do livro. Pode dar spoiler, tá bom. Não, então, mas por exemplo, quando ele recebe o e-mail de que ele tá sendo desligado da empresa, eu tentei fazer de um jeito que não ficasse óbvio que ele estava sendo desligado da empresa, assim, de cara, né? Então, mostrar os acontecimentos que levaram a isso de um jeito intercalado, pra não deixar tudo tão óbvio. Aí eu achei que isso deu certo, assim. E eu acho que, na verdade, funciona muito bem, e eu acho que, de certa forma, falta isso. Vou ser muito sincero, acho que foi o primeiro livro que eu li inteiro nessa estrutura. Porque a gente vê em alguns livros essa questão de ter uma conversa de WhatsApp, uma conversa de mensagem, alguma coisa assim, mas totalmente nessa estrutura foi muito interessante. Porque a gente tinha algumas interferências, no caso ali, por exemplo, o DRH, que mandava uma mensagem para o Vlado, ou para o grupo geral da empresa, né? Uma das coisas que eu fiquei mais irritado que foi a assinatura de e-mail, que eu não aguentava mais ver a assinatura de e-mail. Mas assim, eu acho que foi tudo muito bem pensado, né? Acho que tu conseguiu criar essas estruturas muito bem. Eu fui me inspirando em coisas que me irritavam, né? A assinatura de e-mail é uma coisa que eu tenho irritação em particular, assim, por isso que eu deixei ela tão grande, assim, um negócio tão grande. Porque eu acho a assinatura de e-mail um negócio tão cafona, né? É muito cafona, e as pessoas usam muito até hoje, assim, né? E também é uma brincadeira que a Meg Cabot fazia com os leitores dela, de deixar uma assinatura de e-mail sempre engraçadinha. Mas eu já, acho que porque eu lia muito esses livros, eu comecei a reparar sempre em assinatura de e-mail e isso começou a me deixar, assim, muito irritado com a assinatura de e-mail. E vamos chegar agora no Thiago e Vlado. Uhum. Thiago e Vlado são os protagonistas em Marketing do Amor. E eu acho que é muito interessante ver que mesmo com esses medos que eles tinham, acho que principalmente o Thiago, ele tinha muito medo, principalmente por ele ser um funcionário, não ser, digamos, não ter a posição de chefia, né? Ele tinha muito esse medo da questão de o que vai acontecer se o pessoal da empresa descobrir que eu estou aqui namorando o Vlado, escondido, né? Tendo um caso com ele, muitas vezes dentro da própria empresa. Como é que tu pensou nesses personagens, né? Como é que foi construir eles? Porque eles são muito cativantes e eu acho que eu, como leitor do livro, fiquei muito torcendo que desse certo. Eu fico muito feliz que você achou eles cativantes, porque deu trabalho, né? Então, eu acho que quem eu tive mais dificuldade de criar nessa história toda foi o Vlado, porque ele era um personagem que, ele, nos primeiros rascunhos que eu fiz, ele não tinha muito uma personalidade pré-definida. Eu imaginava o que eu queria que ele fosse, e aí eu ficava tentando criar ele a partir do ponto de vista do Thiago. Até que chegou um ponto em que eu percebi que isso não ia ser prático, porque uma pessoa não existe dentro da cabeça da outra, né? Ela precisa existir por ela, assim. E a minha ideia era narrar só do ponto de vista do Thiago. E aí eu abandonei essa ideia, porque ela não fazia sentido, né? Se eu precisava apresentar outro personagem que seria o interesse romântico, ele também precisaria ter um pouco de voz ali, né? Ele também precisaria ter os posts no Reddit e tudo. Então, criar o Vlado foi uma coisa um pouco mais difícil, porque eu precisei pensar de verdade em quem ele era, e aí
Eu fiz toda aquela coisa, aquela parafernália que escritor sempre faz, mas é que eu realmente não sabia, não fazia ideia de como faz, mas aí eu criei ficha de personagem, fiquei pensando a cor favorita, essas coisas que não ajudou em nada no final, mas meio que no final um pouco, assim. E aí ele foi mais complicado. O Thiago, para criar ele, foi bastante simples, na verdade. Eu só peguei muitas das coisas que eu tenho em mim, assim, embora o Vlado também tenha bastante de mim, mas o Thiago, ele também tem bastante de mim. E eu sempre pensava, qual vai ser a reação mais exagerada que alguém vai ter tendo esse tipo de situação aqui? E aí eu fazia uma coisa muito caricata, né? Eu acho que muito mais no Conto Brilhante eu fiz isso, né? Mais do que em Market o Alex, pra mim, é um personagem extremamente caricato e às vezes eu acho que as pessoas não entendem isso, elas ficam um pouco bravas comigo. Mas de fato é bastante caricato, eu fiz isso de propósito. Ele tem reações completamente piradas, assim, que ninguém teria. Mas aí eu sempre tentei exagerar, porque a minha ideia do humor é sem exagerar pra mais, assim. Então criar o Thiago foi mais fácil, criei ele bastante na minha personalidade. E exagerei bastante pra que ele ficasse bem maluco, assim. Que é a mesma ideia do Alex, mas o Alex é um pouco mais pirado do que o Thiago. O Alex, eu digo que ele gosta de arriscar, né? Porque toda vez que tu colocar aqui no livro aparecer ali, o cliente quer uma coisa minimalista, mas vamos botar umas florzinhas. O Alex é completamente artistão, assim, ele acredita muito que o que ele faz é importante e acabou, assim, sabe? Ninguém mais tem que ter opinião, a opinião dele é a que vale. E é muito reflexo da comunidade gay, assim, né? Eu acho que isso tá muito atrelado, assim. Enfim, eu vou parar de falar que senão vou me cancelar. Mas agora, ainda dentro do marketing do amor, eu acho que tem um núcleo ali que eu digo que foi um núcleo muito novela. Não sei se tu teve essa inspiração, mas é um núcleo familiar do Thiago, o núcleo vizinhança. Eu achei aquilo lá que era uma confusão. A questão de vamos organizar a festa, aí tinha que conversar pelo WhatsApp, mas tu não podia confirmar que tu queria ir na festa no grupo que foi criado, tinha que confirmar no privado. E era tudo como coordenado pela mãe do Thiago. E eu ficava assim, gente, que confusão, mas era uma confusão tão boa de ler. Era uma confusão tão divertida que eu ficava assim, será que isso é pura imaginação ou são referências, sei lá, a vizinha que vende cosmético, a vizinha que pergunta se pode levar a pinga, tentando dizer que não quer, não é ela que vai beber, mas a gente sabe que vai ser ela que vai beber. Como é que foi isso? Foi imaginação? Foi referência? Isso tudo foi imaginação pegando coisas da vida real, assim. Então, eu acho que todo mundo tem um grupo desses no WhatsApp, assim, de família, que é meio maluco, que as pessoas falam coisas meio fora de hora, ou falam demais, coisas que você não esperava que elas fossem trazer, assim. E aí eu acabei também, como sempre, né, exagerando um pouco essa questão, deixando as pessoas muito mais malucas do que elas são. Mas foi meio que essa a ideia, assim, né? Foi trazer essas pessoas que a gente tem no bairro. Acho que eu sempre tive uma vizinha que vendia Avon e Natura. Ela sempre tem o mesmo aspecto e elas mudam, tipo, só o nome, assim. Porque você sempre tem uma vizinha que vende Natura, que vende Avon. Então, eu acho que eu trouxe essa realidade que é muito brasileira, né? Que eu queria trazer muito essa coisa brasileira. Eu fiz trazer festa junina e outras referências brasileiras e trazer pra dentro. Eu acho que você falou uma coisa que é realmente verdade. Tem muita influência de novela isso, né? É aquela personagem caricata da novela, assim. Eu assistia muita novela quando eu era mais novo. Então, com certeza, isso tá ali no meio, assim. Acho que faz sentido. É aquele núcleo de humor da novela das 7, sabe? Que tá ali, que sabe que vai dar risada. Sim. E eu achei interessante, né, agora tu comentando, por exemplo, das tuas referências, de Meg Cabot, Sofia Kinsella, na tua referência tu fala que ama romances com água com açúcar, então faz totalmente sentido. Mas como que isso influencia a tua criação? Tu sempre busca essas referências ou tu busca, sei lá, uma coisa mais dramática? Ou como é que é essa questão? Putz, eu acho que se eu busco alguma coisa dramática, nunca sai direito, assim. Nunca acerto o tom. Eu acabei errando o tom muito fácil das coisas, então... não. A minha influência sempre é assistir coisas leves de humor quando eu quero produzir humor desse tipo, assim. Então, acho que é sempre ler literatura muito que eu gosto muito de entretenimento, de comédia, assim, né? Então, a Meg Cabot e a Sofia Kinsella, pra mim, foram grandes influências que eu voltei enquanto eu tava escrevendo Marketing do Amor, que foi um longo processo. E reli algumas coisas da adolescência que eu gostava muito.
E aí também, eu sempre cito como grande influência as sketches do Paulo Gustavo, porque eu acho que foram realmente grandes influências para mim. E o programa dele, né, que ele tinha no Multishow era para mim, assim, foi para mim um momento de mudança na minha vida, de entender muita coisa sobre mim mesmo e tal. Então, acho que tem muito do humor do Paulo também nesses livros, porque eu faço questão de citar ele como influência. E então acho que é um conglomerado de coisas de humor, na verdade. Coisas que eu gosto de humor e de comédia, assim. E de certa forma temos uma coincidência. Hoje eu estava gravando com a Bia Crespo também, que foi o nosso segundo episódio da temporada. E ela também tem referências do Minha Mãe Uma Peça no livro dela. E eu acho que, como foi uma pessoa marcante, né? Dentro da nossa cultura, nossa referência, eu acho que a gente ficou muitos anos com personagens que estereotipavam demais e não traziam, de certa forma, uma realidade, ou traziam uma realidade que não era exatamente o que a gente esperava. Então acho que o Paulo Gustavo trouxe essa visão que muitas vezes a gente precisava ver. E junto com ele, as pessoas que trabalhavam com ele. Né? Eu acho que o Paulo foi o primeiro que conseguiu subverter no Brasil a coisa de fazer humor para gays e não, né, para gays termo guarda-chuva, e não fazer humor de gays, assim, sabe? De pessoas da comunidade LGBT no geral. Ele sempre ria com a gente e não da gente. Eu acho que ele conseguiu entrar fazendo com que as pessoas pensassem que ele ia fazer um humor escrachado, zoando pessoas que são LGBT, e aí no final ele conseguiu subverter isso e criar personagens, né, que eram tão cativantes, assim, e que faziam a gente se relacionar com eles e se sentir ali dentro. E não é à toa que até hoje a gente tem... Sempre aparece um trechinho novo de algum vídeo que a gente vai ver no Twitter ou no TikTok, alguma coisa assim, que a gente se surpreende da risada, né? Eu acho que esse é um legado que ele vai deixar para sempre. Mas, Renato, agora já seguindo para as nossas perguntas finais, quero te perguntar como é que a literatura chegou até ti? Como é que foi que tu chegou nela? Quem te apresentou? Tu foi por interesse próprio? A minha vida sempre foi marcada pela literatura. Eu, desde criança, minha mãe foi bibliotecária da minha cidade por muito tempo, e meu pai sempre também teve muito apreço por leitura, ele sempre gostou muito de ler. E meu pai, inclusive, queria prestar história uma época da vida dele e tal, mas acabou indo por outro caminho. Então, na minha casa, eu sempre tive muitos livros, assim. Meus pais sempre tiveram o hábito de ler com a gente também, né? Eu e meus irmãos. E aí, então, eu sempre li. E aí eu comecei lendo com Turma da Mônica, Maurício de Souza. Eram as coisas que eu mais gostava, assim, de ler em gibi e tal. E aí depois, porque minha mãe, né, sempre foi bibliotecária, né, da minha cidade por um tempo ali, eu acabei fazendo cadastro na biblioteca, e aí eu comecei a frequentar muito a biblioteca, junto com os meus irmãos, e aí todas as vezes que a gente mudava de cidade, porque eu mudei muitas vezes, a primeira coisa que a gente fazia era se cadastrar na biblioteca, e depois, então, livros para mim sempre foram uma referência, assim, né, de tudo, de acolhimento, toda essa coisa que a gente sempre fala, assim, né. Então, acho que foi assim que a literatura chegou na minha vida. Eu acho que tu falando isso é tão importante, né? Porque hoje em dia a gente tem bibliotecas públicas, muitas vezes que não tem um abastecimento, não fazem um programa de doação. Eu, essa semana, até estava falando com o pessoal da biblioteca aqui da cidade, que eu tenho alguns livros para doar, e eles têm uma necessidade muito grande, às vezes, de livros, né? De fazer uma variedade, uma reposição, e de trazer novidades também, que às vezes fica caro para, digamos, a prefeitura sempre estar bancando. Então, acho que é interessante como a gente pode também estar ali colaborando com o espaço das bibliotecas, Sim. né? E é muito curioso porque a biblioteca da minha cidade, uma das primeiras coisas que eu fiz questão foi de levar o meu livro para a biblioteca, e ele tá disponível na biblioteca aqui de Jundiaí, porque eu queria que as pessoas tivessem acesso ao livro aqui da cidade. E eu também, como eu sou editora, eu recebo muitos livros nos quais eu trabalhei, né? E eu dou sempre todos esses livros para a biblioteca, porque eu acho que na minha casa são livros que não vão ter sentido. Eu já li esses livros, eu já trabalhei neles, e eu acredito que a gente precisa cada vez mais fomentar a biblioteca pública, ajudar as bibliotecas públicas, né? E também ter projetos aí dentro das bibliotecas de leitura e tal. Enfim, eu super apoio a ideia. Tu já falou da Mary Cabot, da Sophie Kinsella, mas tem mais autores e livros que te inspiram? Tem sim, tem um autor muito inacessível que chama Vitor Martins, que me inspirou demais. Tem a Arlindo também aqui da Ilustralu, que me ajudou bastante em umas fases difíceis aí do livro que eu tava escrevendo. Mas eu cito como influência, acho que tudo que eu li na adolescência e acabou sendo importante para mim como escritor no fim das contas, assim.
Eu também cito o John Green como grande influência para escrever, assim, porque eu acho que ele que trouxe a coisa de ser escritor, né, para mim. Quem mais? E todas as pessoas que contribuíram aí no caminho. Posso falar uma pessoa que te citou aqui? Pode, claro. No nosso primeiro episódio da temporada 2, o Felipe Fagundes se citou como uma pessoa que te inspirava por ser a pessoa que também trabalhava com comédia romântica, com comédia em si. Então é muito legal, acho que, trazer essa conexão aqui dentro dos Claro, o episódios. Gay de Família, que eu não falei aqui, mas obviamente, né, que é hilário também, que é muito engraçado e funciona muito bem para isso. Todo mundo que tem produzido, né, literatura LGBT no geral, assim, me inspira demais. Essas pessoas, assim, todo mundo. Eu tenho tantos livros aqui, eu não tô lembrando o nome de nenhum deles, mas se vocês derem um zoom aí. E vamos para a nossa pergunta final. Como é que tu se vê hoje como autor? O que tu espera do futuro? Tu já tem planos? Vai, sei lá, aumentar esse universo brilhante? O que tu já tem de ideias? E o que tu vê em ti como evolução, alguma coisa assim? Nossa, o que eu tenho de ideias? Difícil. Então, eu tô trabalhando em coisas. Eu tô escrevendo, né? Acho que isso é importante. Teve um tempo que eu não estava escrevendo nada. Mas no futuro eu me vejo escrevendo ainda. Tô escrevendo coisas novas dentro do universo de Brilhante, sim. Ainda não sei direito se isso vai pra frente, porque é muito complicado, né? Mas tô escrevendo dentro do universo de Brilhante. Tem duas coisas que eu tô trabalhando agora no universo de Brilhante. Eu não sei qual eu vou terminar antes e qual vai ser lançada de fato. Mas eu tô escrevendo. E eu também estou trabalhando em outros projetos que são de escrita que não são em formato de e-mails, porque eu realmente queria publicar uma coisa um pouco diferente, um pouco mais em prosa e também um pouco mais dramática, mas eu estou trabalhando nisso como um projeto pessoal mesmo, ainda nem sei, nem tenho pretensão de lançar, nem nada, mas de Brilhante eu acho que vocês podem esperar que vem mais coisa. Eu acho que é interessante também conseguir entender que tu pode ir além desse formato que tu, digamos, criou para te fazer esses primeiros trabalhos, né? Acho que como tu já é um leitor que busca essas referências das comédias românticas e também do humor, eu acho que é importante tu também conseguir ver essas possibilidades dentro da tua criação. E escrever coisas um pouco mais adultas também, eu acho que a gente carece um pouco disso agora, acho que a gente precisa escrever mais isso. Eu acho que, na verdade, é um movimento muito importante, acho que dos autores brasileiros, que a gente, obviamente, tem livros para o público infanto-juvenil, mas está sendo feito esse foco do 25, 30 a mais. Eu acho que está sendo interessante acompanhar. Eu também, com 32, leio e fico feliz de ver e acho que entender a dinâmica, sabe? Ver que as coisas já passei por aquilo ali, ou aquilo ali pode acontecer. Então acho que é interessante também conseguir conectar esses pedaços da vida também. Pois é, eu acho que falta um pouquinho dessa literatura que seja. Porque senão parece que a gente vive eternamente uma adolescência, né? Sendo LGBT. E aí eu sinto falta de a gente crescer e ser adulto também, porque faz parte, né? Somos todos aí 30 a mais. Então é complicado. Eu acho que falta um pouquinho de literatura para essas pessoas também. É só isso. E Renato, eu quero te agradecer muito. Já tinha comentado, quero te agradecer pelo livro, foi ótimo ler. Acho que foi essencial assim para o meu janeiro ler esse livro, foi muito divertido. E é isso. Muito obrigado. Vou continuar acompanhando, espero ler mais coisas no futuro. E quero te agradecer novamente por estar aqui no Literalíssimo e ter aceitado conversar com a gente. Eu que agradeço, Lúcio. Muito obrigado por me receber aqui no podcast. Eu tô muito feliz de poder falar sobre os livros, é uma coisa que eu gosto muito. E eu queria, agradecer só o espaço e as perguntas muito boas. Eu fico muito feliz com isso. Eu tento sempre conectar, acho que, muito a questão da literatura e coisas pessoais, sabe? Quando eu vou fazer tentar entender como conecta o autor com o personagem, como conecta o autor com a história. Porque eu acho que sempre tem alguma conexão, né? Sempre tem algum sentido. Com certeza, com certeza. Sempre tem. Renato, é isso. Muito obrigado. A gente se vê nos próximos episódios do Literalíssimo. Fiquem ligados, procurem os livros do Renato, vai estar tudo na descrição aqui do vídeo. E leiam, comentem, e não esqueçam de avaliar livro, é muito importante avaliar livro, tanto nas plataformas, né, tipo Scoob, Goodreads, mas também na Amazon e nas outras lojas digitais. E é isso, divulguem, né? Eu acho que é importante a gente sempre falar isso.
falem da literatura nacional, porque é muito importante para os autores e muito importante para as editoras, e no fim todo mundo sai beneficiado. Sim, é isso, por favor, me sigam. Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Renato. E até mais. Tchau. O Literalíssimo é um podcast original do All Pop Stuff, com criação, roteiro e edição de Lúcio Pozobon. O Literalíssimo está disponível nas plataformas de áudio e vídeo.